Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer a resenha do último livro de Harry Potter, que é As Relíquias da Morte. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Ai, gente, eu vou falar primeiramente pra vocês. Terminei de ler o livro com vontade de começar a ler tudo de novo. Harry Potter é icônico. Você lê com vontade de ler mais. Mas sem mais delongas, vamos lá ao último livro de Harry Potter. O depois de todos aqueles acontecimentos tristes, né, tal, o Harry volta pra Rua dos Alfeneiros, que o Dumbledore pediu pra ele e pediu pros Dursley, né, como eu disse no último vídeo, que ele teve uma conversa lá e uma coisa que ele pediu foi que o Harry voltasse mais uma vez pra lá, por causa da proteção que tem na casa. E Harry ansioso como sempre, porque ali vai todo mundo embora, né? Os Dursley vão embora para ser protegidos, para não meio que não acontecer nada com eles. E o Harry também vai embora, só que com uma guarda. E ali começa contando um comensal da morte chegando junto com o Snape para falar pro Voldemort sobre quando o Harry vai ser transferido. E o Snape ali entrega a data e depois muda ali pro Harry se despedindo dos Dursley, estranhamente o Duda meio que legal com ele. E aparecendo todo mundo para buscar ele, com um plano que é todo mundo se transformando no Harry, tomando a poção polissuco, que é os 7 Potter. E daí, eles chegam lá, os Fred e George, Hermione, Rony, o Gui, a Flair, o Olho Tonto, o Kingsley, o Mundungo, a Tonks, o Remo, um outro lá que eu não lembro o nome, e mais alguém que eu não lembro o nome. O Hagrid. E aí, eles armam um esquema, vão ser 7 Potter, e alguém, meio que guiando, vão nos testrários, vassouras, e o Harry vai com o Hagrid. Só que no meio de tudo isso, quando eles estão fugindo, eles são atacados. E a Edwiges morre ali. É tão triste essa cena. Ela morre e aí começa meio que a batalha ali no meio do voo. E o Harry, hesitante, entrega que ele é o Harry verdadeiro, porque ele não ataca quem tá atacando ele. E aí ele e o Hagrid são perseguidos, só que eles conseguem fugir, pá. Aí eles passam ali pela casa dos Tonks. E chegando ali na toca, eles descobrem que ninguém chegou ainda. Aí fica todo aquele pavor. Aí vão chegando, e aí chega é o Jorge, né? Jorge machucado, que perdeu a orelha. E, vai chegando todo mundo e eles descobrem que o Olho Tonto morreu. Ai, gente,
tão triste, tanta morte nesse livro. E aí, tá, depois de todo esse... de toda essa... Ai, qual a palavra? Toda essa movimentação tá meio que no planejamento do casamento do Gui e da Fleur Bill, né? E uma coisa que eu não falei pra vocês é que o Voldemort meio que tirou todo mundo lá de Azkaban, todos os comensais estão mortos, né? E aí, uma coisa que o Harry tava vendo no jornal era sobre uma biografia que a Rita Skeeter estava escrevendo sobre Dumbledore. Uma biografia meio tendenciosa, né? Como sempre, estilo Rita. Aí tá o planejamento do casamento deles. Aí, tipo, tá... Chega lá no dia do aniversário do Harry, né? Que é um dia antes do casamento. Acho que é um dia antes do casamento. Aparece o ministro da magia, meu Deus. Ministro da magia. E pra falar sobre o testamento do Dumbledore. Que aí ele fala que o Dumbledore deixou coisas pra ele, pro Rony e pra Hermione. Aí ele deixou pra Hermione os contos do Beedle, o Bardo. Que é meio que como se fosse histórias para crianças. Pro Rony ele deixou o Desiluminador, que era aquele que ele coisava as luzinhas dos postes. E pro Harry ele deixou o primeiro pomo de ouro dele. Aí lá ele já fala que pode conter alguma coisa dentro do pomo, né? É que o pomo guarda... Como que fala? Ele guarda... Além... eu não sei explicar, gente. Só sei que tem alguma coisa dentro do pomo. E ele meio que deixa a espada de Gryffindor pro Harry. Aí o ministro fala que não pode deixar a espada, porque a espada não é do Dumbledore e tal. Meio que é um sinal isso. Eu fico pensando nos detalhes dessa história e eu fico triste. Aí o Harry meio que começa a ficar com raiva do Dumbledore por ele ter deixado o Harry no escuro e tal. Porque, tipo, por causa das questões lá da biografia que a Rita escreveu. Aí vai ter o casamento, e aí os comensais aparecem para atacar no casamento, que o Kingsley avisa que o ministério caiu. E aí, tipo, o Harry e a Hermione fogem, e o Rony, né? Harry, Hermione e Rony fogem. E aí, logo que eles fogem, eles já meio que são atacados. Só que aí eles meio que conseguem se proteger e tal. Aí eles vão lá pro Lago Grimald. Largo. E, tipo... E aí o Harry começa meio que investigar as coisas lá do Sirius, pai. Ele vê uma carta que a Lilian escreveu, que lá tinha o Harry voando numa vassourinha, tal, que o Sirius tinha mandado de presente pra ele. E aí ele vê que tá rasgado um pedaço da carta. E aí eles encontram, não. Aí eles meio que o Harry... gente, no último livro tinha um bilhetinho lá na Horcrux falsa que tava falando lá que tinha roubado. Aí ele tá lá as iniciais RAB.
E aí quando eles estão investigando lá, o Harry meio que se depara com o quarto do irmão do Sirius. Aí ele deduz que o RAB era o irmão do Sirius, Rômulo Arturo Black. E aí, tipo, eles começam a investigar o quarto, né, pra ver se eles acham alguma coisa sobre a Horcrux. E daí meio que o Harry meio que se lembra de ter visto o medalhão quando eles estavam limpando a casa lá na Ordem da Fênix. E aí, tipo, eles chamam o monstro, que é o elfo doméstico, né? Que agora ele virou elfo doméstico do Harry. Pelo Sirius ter deixado tudo pra ele. E aí, tipo, eles perguntam pro monstro o que foi com o medalhão, que aconteceu com esse medalhão. Qual o que tinha por trás do medalhão. Aí eles contam que... Eles contam, não. Aí ele conta toda a história pro Harry, né? Que o Dumbledore precisava de um elfo. Meio que ele queria testar o feitiço lá que ele fez, a poção que ele deixou pra deixar o medalhão. E aí ele leva, né, o monstro junto. Só que o monstro tem ordem de voltar pra casa depois que ele ajudar o Voldemort no que ele precisa. Aí eles atravessam lá o laguinho, tem um monte de ínferi no lago. Os ínferes são os mortos-vivos. E aí ele coloca lá a poção, o medalhão, numa bacinha com a poção. E daí ele faz o monstro tomar pra testar. E daí quando ele vai tentar tomar água, se não me engano é isso, gente, eu começo a misturar os negócios. E daí quando os ínferes vão pegar o monstro, ele aparata de volta pra casa. E aí ele conta tudo pro Régulo. E aí o Régulo pede pro monstro levar ele nesse lugar. O monstro leva. E aí acho que ele tava meio arrependido, né? E aí ele toma a poção e pede pro monstro pegar o medalhão e voltar pra casa. E aí o Régulo morre ali, né? Que eles pegam ele. E aí foi que ele voltou pra casa com a missão de destruir o medalhão. Só que ele acabou não conseguindo destruir, não destruiu. Ele meio que se sacrificou. Porque, tipo, descobriu o segredo do Voldemort, das Horcruxes. Aí ele pergunta onde que tá o medalhão, aí o Mundungo roubou com um monte de coisa. E aí o Harry manda o monstro ir atrás do Mundungo. E aí ele consegue achar. Daí ele descobre que a Sapa Rosa, Dolores Umbridge, está com o medalhão. Aí os loucos fazem o que? Armam pra invadir o ministério. Aí tá, chega no dia, uns par de dias depois deles ter visto toda a rotina, armado todo o esquema de como eles vão invadir lá. Aí pá, eles invadem, tá correndo tudo bem. Aí eles vão, meio que encontram, né, a Umbridge.
Aí tem um monte de acontecimento lá que acontece com o Rony. O Harry lá faz uma pequena excursão na sala da Umbridge e tal. Aí ele chega lá naquela parte que é do Departamento dos Mistérios, que tem o lugar onde é feito os julgamentos, que lá é onde tá todos os nascidos trouxas estão sendo julgados, que eles dizem que os nascidos trouxas estão roubando a magia. E aí o Harry lá, depois de ter invadido a sala da Umbridge, chega lá e tal. Aí ninguém vê ele entrando. Aí ele vê o medalhão no pescoço da Umbridge. E aí ele e a Hermione meio que eles desmaiam a Umbridge e o outro lá que tá com ela, pá. Eles catam a mulher lá que tá sendo julgada. Fazem lá o patrono pra fugir, que tá cheio de dementador. Aí eles começam a fugir com um monte de gente. Aí eles conseguem... Meu Deus, tô com a língua presa. Eles conseguem chegar lá no hall, só que bem na hora que eles chegam, eles meio que são descobertos. Aí eles tentam fugir, conseguem, né, meio que fugir, aparatando, só que o Rony se machuca e tal. Aí eles começam meio que numa andança incessante, sem saber o que fazer, com o medalhão, né? Aí eles meio que descobrem que o medalhão afeta quem tá usando eles. Aí eles começam a alternar entre si. Aí numa dessas que o Rony tá usando o medalhão, Nossa, o Rony eu acho que é o que fica mais chato nesse filme, nesse livro, usando esse medalhão. Aí ele fica revoltadinho, porque não tá sendo como ele imaginava, e ele vai embora. E aí a Hermione fica brava lá com o Harry e tal. Aí eles ficam meio que andando. Aí tá, depois de um tempo deles andando assim, tem uma parte que é bem meio que só eles andando, tentando descobrir coisas e não chegando a lugar nenhum. E aí eles decidem em Godric's Hollow. Aí o Harry revoltado, né, com o Dumbledore, por ele não ter falado que ele era de Godric's Hollow, igual a família do Harry. Aí tá, eles vão lá, olham os medalhões, nossa, olham os... Aí vão no cemitério, aí eles veem as lápides lá, aí eles veem a lápide do Ignoto Peverell, veem a lápide de algum Dumbledore lá, acho que foi da Kendra e da Ariana. Acho que era das duas, do Dumbledore, né? A mãe e a irmã do Dumbledore. Aí o Harry com aquele revoltes dele. E aí eles acham o dos pais dele. E aí, tipo, depois que eles decidem ir embora, eles meio que acham que tem alguma coisa ali onde eles estão. Aí eles vão lá pro rumo onde era a casa deles, né? Dos pais do Harry. E aí quando eles estão lá contemplando, aparece quem eles estavam procurando, que era a Batilda Bagshot, que ela foi quem falou com a Rita Skeeter sobre a história da família Dumbledore, e que ela era a historiadora lá que escreveu a história da magia. Aí o Harry e a Hermione vão atrás dela, eles entram lá na casa,
Tipo, nossa, tudo normal você entrar numa casa que tá toda descuidada, com cheiro de podre, com poeira. Muito normal isso. Com... Aí tá, né? O Harry pergunta pra ela as coisas lá. E aí ele vê uma imagem que era de alguém que o que o Voldemort estava procurando. Um pequeno detalhe que eu não falei, que o Harry começa a ver mais o que o Voldemort está fazendo. E aí ele vê essa imagem de alguém que o Voldemort estava procurando, né? E aí nessa a Vela chama ele e ele vai atrás dela. E quando ele entra lá no quarto, que ela fala para ele chegar mais perto, chega mais perto. E daí de repente aparece a Nagini do nada assim para atacar ele, para pegar ele pro que o Voldemort pede para ela segurar ele e tal. Aí acontece uma luta muito louca lá entre a Nagini, o Harry, e aí aparece a Hermione. E aí ela morde o Harry. E aí tá, eles conseguem fugir bem na hora que o Voldemort chega lá. Aí fica o Voldemort enfurecido, porque o Harry conseguiu fugir e tal. E um detalhe que eu não falei, né? Que eu já ia falar que a varinha do Harry quebrou e tal. E falando de varinhas, o Voldemort fica ensandecido atrás de alguma coisa. Tipo que... Porque a varinha do Harry conseguiu impelir o feitiço dele, meio que sozinha lá, quando tava tendo a fuga. E aí ele fica meio louco atrás disso. E aí ele começa a torturar o Olivaras pra descobrir. E daí o Olivaras não, não diz o que ele quer saber, ele vai atrás do outro criador de varinhas, que eu não consigo lembrar o nome agora. Gregorovitch. Isso. E ele estava atrás desse outro criador de varinhas. Só que ele não consegue nada também. E aí, nessa fuga do Harry, quando ele encontrou aquela imagem, se eu não me engano, a imagem caiu. E daí o Voldemort viu. E aí ele foi atrás de quem? Do Grindelwald. Era o Grindelwald. Aí ele vai atrás do Grindelwald, que ele tá preso em Normengard, lá que é a alta prisão. Gente, esse livro tem tanto detalhe, tanto detalhe. Aí tá, o Harry e a Hermione fogem lá e ela meio que cura ele. Aí, tipo, o Harry tá lá meio que numa das vigílias. Ele tá meio que de guarda lá. Aí, de repente, do nada, ele vê uma corça. E aí, vou seguir essa corça aqui, né? Que era um patrono. Vou seguir ela. Aí a corça para meio que num buraco lá e some. Daí o Harry vê que lá dentro está a espada de Gryffindor. Aí o Harry pula lá dentro para pegar a espada, só que o medalhão começa a enforcar ele. E aí, de repente, ele é salvo. Aí quando ele volta assim, meio que do desmaio, ele meio que dá uma desmaiadinha. Aí ele vê lá o Rony todo molhado com a espada na mão. Que o Rony pegou a espada. E aí eles vão lá e para destruir, né, a outra Horcrux. Aí o Rony lá destrói, depois de ver umas cenas muito loucas. A Horcrux tentando colocar umas coisas na cabeça dele. Aí destrói. Aí eles voltam lá
pra Hermione. É muito engraçada a cena da Hermione revoltada. Aí ele conta que logo depois que ele saiu, que ele foi embora, ele tentou voltar, mas ele não conseguiu mais achar eles. Aí ele conta que ele conseguiu voltar por causa do desiluminador que ele seguiu, o que, tipo, ele meio que tava brincando com o desiluminador, e aí saiu uma bolinha, meio que ele ouviu a voz da Hermione e do Harry. E aí essa bolinha entrou nele, que é o que ele conta, né? E daí ele sabia pra onde ele tinha que ir, e ele encontrou o Harry lá, né? Tentando pegar a espada. Aí quando ele viu que o Harry tava demorando, ele foi lá e salvou o Harry. Daí, passa um tempinhozinho ali. E aí a Hermione fala sobre um símbolo que tava no livrinho lá dos contos do Beedle Bardo. E que esse símbolo tava num colar que o pai da Luna tava usando no casamento do Gui e da Fleur. Daí eles decidem ir atrás dele para descobrir sobre o que é. Eles vão, tá? E aí ele conta que aquele símbolo é das Relíquias da Morte, que é de uma história dos contos do Beedle Bardo, né? Que conta a história dos três irmãos, que fala das três relíquias, que é a capa da invisibilidade, a pedra da ressurreição e a varinha das varinhas, que tornam o seu portador o Senhor da Morte. E aí, nisso, o pai da Luna meio que entregou que o Harry tava ali pros comensais e tal. E aí aparecem os comensais e eles fogem e tal. Eles descobrem que o Voldemort pegou a Luna. E eles vão embora dali. Aí, depois que eles descobrem sobre as Relíquias da Morte, aí eles meio que são capturados. Depois que eles param, depois deles ter fugido, eles são capturados por um grupo lá de caçadores de nascidos trouxas. E dentre eles está o Lobo Greyback, que foi o que transformou o Gui. Aí tá, eles são capturados, são levados lá para a mansão dos Malfoy. E aí enquanto eles são presos lá, o Rony, o Harry e o Dino, que eles encontraram o Dino e o Grampo lá, que é um dos doentes lá do banco, lá do Gringotts. Eles ouvem que a Hermione tá sendo torturada. Aí, tipo, o Harry, meio que durante o livro, ele tava com um pedaço do vidro do espelho que o Sirius deu pra ele, que ele quebrou o espelho na revolta dele lá, quando o Sirius morreu. Aí ele sempre viu o reflexo de um olho nesse vidro. Aí ele meio que pede ajuda. E aí quem aparece? Ai, gente, o Dobby. Aí o Dobby aparece. Aí ele, tipo, salva o Senhor Olivaras, que tá debilitado, o Grampo, a Luna e o Dino. E aí fica só o Harry e o Rony lá. Aí, tipo, não lembro se é a Bellatrix ou se é o pai Malfoy lá que manda o Rabicho, o Pedro Pettigrew,
ver o que tá acontecendo por causa do barulho, né? Que foi o barulho de aparatação. E aí quando ele entra lá, ele vê que tá só os dois, e daí ele tenta atacar ele tenta matar, né? E aí o Harry fala alguma coisa pra ele meio que hesita de machucar. Aí aquela mão lá metálica que o Voldemort deu pra ele mata, por ele ter hesitado, mata ele. E daí o Harry e o Rony saem de lá. E aí quando eles chegam meio que perto, que o Rony ouve a Hermione gritar, ele meio que sai correndo que nem idiota, né? Porque eu acho que se ele não tivesse feito aquilo, o Dobby não teria. Ai, tá. Aí eles meio que começam uma luta meio doida lá e tal. E aí. Eles lutam, meio que na hora que o Rony consegue fugir com a Hermione. E aí na hora que a Bellatrix tá sem a varinha dela, né? Porque o Harry pegou a varinha dela e a do Draco. E na hora que ela tá com a faca, que era a faca que ela tava usando pra machucar a Hermione. Ai, credo. Ela vai e joga essa faca pra acertar no Harry, só que aí acaba acertando o Dobby. E aí o Dobby morre. Ele aparata de lá antes de morrer com o Harry. Ai, gente, é muito triste. Ai. Essa parte é muito triste. O Harry começa depois a cavar a sepultura lá do Dobby. É muito triste que aí ele tá com uma mistura de raiva, de tristeza. Aí começa a pensar nos negócios do Dumbledore. E aí, nesse tempo, eles já descobriram, né? Meio que imaginavam que as outras Horcruxes seriam coisas das casas de Hogwarts, né? Porque uma foi o diário, a outra foi o Anel dos Gaunt, o medalhão de Slytherin. Aí eles meio que deduzem que a outra seria a taça da Huffle, a cobra, né, que é óbvio. E meio que eles imaginam que a outra seja o diadema de Ravenclaw. Aí eles armam aquele mesmo esquema lá de invadir, mas agora é o Gringotts. Com a ajuda do Grampo, a Hermione toma poção polissuco, o Rony também, o Harry tá com a capa de invisibilidade, junto com o Grampo. E aí eles conseguem lá invadir, aí eles chegam meio que usando as maldições, né? Porque eles têm vários feitiços e um deles anula o controle, qualquer feitiço que esteja sendo feito. Aí eles conseguem lá invadir o cofre. Aí acontece uns trem muito louco lá de cada objeto que eles tocam, ele se multiplica. E aí ele consegue pegar a taça, né? Que tá lá no cofre, que o Voldemort pediu pros mais fiéis seguidores dele guardarem, que era no cofre dos Lestrange. E aí, tipo, nisso já todo mundo já sabe que o Gringotts foi invadido. E aí eles usam o dragão, que é um dragão que fica guardando lá, pra ninguém invadir os cofres. Aí eles soltam esse dragão e fogem de lá com o dragão. Aí tá, ai gente, vão pra Hogwarts.
depois disso, pra Hogwarts não. Eles decidem ir pra Hogsmeade porque o Harry, tipo, vê que o Voldemort ficou puto lá porque chamaram ele por ter capturado o Harry. E aí ele descobre que a taça foi roubada e ele já imagina que eles sabem sobre as Horcruxes. Aí ele começa a ir em todos os lugares onde ele deixou cada uma das Horcruxes pra ver se é verdade isso. Aí ele vai lá na casinha lá dos Gaunt, descobre que o anel não tá lá, vai atrás do medalhão e sabe que o medalhão não tá lá. Aí ele, tipo, começa a pensar de ir pra Hogwarts, porque o próximo objeto tá em Hogwarts. Aí todo mundo brigando com o Harry, mas não tá em Hogwarts, mas o Harry tá em Hogwarts sim, tal. Porque numa das memórias que o Dumbledore mostrou pro Harry, ele tinha ido em Hogwarts para pedir um emprego de professor pro Dumbledore. Só que o Harry imaginava que isso era um artifício para colocar uma das Horcruxes lá. Nisso ele descobre, né, sobre uma coisa que eu não falei, é sobre a varinha das varinhas, que o Voldemort descobriu que ela tava com o Dumbledore, né? Ele tinha pegado a varinha, pá. Que ele acha que com ela ele poderia matar o Harry. Aí eles vão lá pra Hogsmeade. E aí os comensais quase pegam eles, porque eles deixam um feitiço que se alguém aparatasse lá a partir de tal horário, o feitiço era ativado. Aí nisso eles acham que o Harry tá lá, mas tá escondido. E aí eles começam a mandar os dementadores. E aí o Harry solta um patrono, né? Aí nisso ele meio que é delatado. E aí aparece alguém pedindo pra eles entrar ali logo, rápido. E essa pessoa sai pra fora do lugar. Eles veem que eles estão no Cabeça de Javali, que é aquele barzinho lá de Hogsmeade, onde eles foram quando foram fazer a reunião da Ordem, não, da Armada, quer dizer. E aí tá, depois que ele volta, eles descobrem que ele era o irmão do Dumbledore, né? O Aberforth. E aí, tipo, meio que tem uma discussão dele com o Harry, porque o Harry precisa ir em Hogwarts, ele fala pro Harry ir embora, que meio que tem rancor, né, do Dumbledore. E aí, tipo, que o Harry descobre a verdade sobre a história lá, né, que tava na biografia, que fala que por culpa do Dumbledore, a irmã dele morreu, né. E aí ele conta que os trouxas viram ela fazendo magia, e aí eles atacaram ela quando ela era criança. E aí nisso aconteceu uma coisa com ela que deixou ela com a magia descontrolada. E, tipo, pra isso, ela ficava escondida, né, pra ela não ser mandada pro Semungos. E aí, tipo, depois teve um dia que ela perdeu o controle e matou a mãe. E nisso o Dumbledore desistiu de tudo que ele ia fazer pra cuidar da irmã. E o que ele queria fazer, ele tinha umas ideias totalmente meio que pró-Voldemort na época. Ele ia se juntar com o Grindelwald. Só que esse acontecimento fez que ele mudasse todos os planos, né? Não, eu tô confundindo, gente.
ele ia viajar com o amigo dele lá. Aí, depois da morte, ele vai pra cuidar da irmã. Aí, depois de uns anos, aparece o Grindelwald. Aí, eles começam a ter ideias muito, sei lá. Aí, aparece o Aberforth, aí eles começam a brigar, os três. E aí, ela se descontrola. E aí, um deles mata ela sem querer. E aí, tipo, o Dumbledore meio que começa a sentir muita culpa. Aí que ele começa a mudar, que aí foi que o Grindelwald foi embora. E essa foi meio que a história da irmã, que o Harry ficou meio que revoltado, achando um monte de coisa do Dumbledore. Aí ele descobre qual é a verdadeira história. Aí ele não desiste, né, de fazer o que o Dumbledore pediu. Aí o Aberforth ajuda eles irem pro castelo, né, por uma passagem que tem. Aí eles descobrem ali um monte de alunos que estão escondidos na sala precisa, porque a escola está sendo comandada, né, pelo Snape como diretor e vários comensais da morte lá. Aí, tipo, quando eles chegam, o Harry começa a tentar investigar sobre o diadema. E aí, um dos comensais lá avisa já pro Voldemort que o Harry tá lá no castelo. E quando vai acontecendo um monte de coisa, aí se junta todos os professores pra começar meio que a batalhar, né? Porque o Voldemort tá juntando todos pra atacar lá o castelo. E aí o Harry, tipo, meio que matuta onde que poderia estar esse diadema. Ele pergunta, ele imagina que quem saberia alguém que estaria muito tempo no castelo. Aí ele pergunta pro Nick, que é um dos fantasmas, quem é o fantasma da Ravenclaw. Aí, tipo, ele fala que é a Dama Cinzenta. E aí ele vai atrás dela para tentar descobrir sobre o diadema. Só que ela não sabe onde tá o diadema, mas, tipo, ela conta a história dela, né? Lá que ela foi morta pelo Barão Sangrento, porque ela não gostava dele, ele gostava dela e tal. É. E aí, tipo, o Harry meio decepcionado, sem saber aonde que tá o diadema. Aí que ele se lembra, ele começa a pensar onde que ele poderia, o Voldemort poderia ter escondido esse diadema. Aí ele meio que se lembra que o único lugar que poderia esconder seria na sala precisa, que é onde ninguém poderia encontrar, onde foi escondida incontáveis coisas. Aí ele se lembra de ter visto o diadema. Aí, tipo, ele encontra o Rony e a Hermione, que já destruíram a taça e estão lá com os dentes lá para destruir a outra Horcrux. E aí tá, ele vai lá, a sala precisa. Daí, tipo, eles começam a procurar o diadema. De repente aparece o Draco, o Crabbe e o Goyle. E eles começam a meio que lutar lá, e um deles solta o fogo maldito que destrói tudo. É um fogo que não pode ser apagado com qualquer coisa. Começa a queimar tudo. Um dos dois lá morre. O Harry salva, ele pega o diadema, salva o Draco. E aí eles salvam o outro dos irmãos lá, que eu não lembro qual que foi. E aí, tipo, o diadema foi destruído, né, automaticamente por causa do fogo maldito. E aí só falta matar a Nagini.
E, tipo, o Harry vê que... Ele começa a ver o que o Voldemort tá fazendo. Depois dele ter dado um ultimato lá pro Harry aparecer até tal hora. Aí ele vê que o Voldemort tá na Casa dos Gritos. E aí nesse meio caminho, enquanto eles estão indo pra lá, acontece uma explosão, aí tipo, que morre o Fred. Ai, gente, nessa explosão. E tipo, eles vão, né, atrás pra ver o que tá acontecendo lá onde o Voldemort tá. E aí eles descem lá pela passagem do Salgueiro Lutador. Aí o Harry chega lá no lugar onde meio que tá o Voldemort, que tem uma caixa na frente. E aí, tipo, ele vê que o Voldemort tá falando com o Snape. E aí ele começa a falar, me deixa procurar o Potter e tal. O Snape, eu posso encontrar ele. E aí o Voldemort, não sei o que ele vai vir até mim. E aí ele começa a falar com o Snape que a varinha tá estranha com ele, né? A varinha das varinhas. E que tem um motivo pra varinha tá assim. Porque a varinha das varinhas ela é conquistada por quem mata o antigo possuidor dela. E aí, o que acontece? O Voldemort, tipo, manda a Nagini matar o Snape. Aí ela morde ele no pescoço, aí ele vai embora. Aí o Harry sai lá, e ele chega lá onde o Snape tá. Aí o Snape começa a tirar um monte de lembrança e dá pro Harry ver. Aí nisso o Voldemort fala que vai, tipo, dar uma trégua e que o Harry tem até tal hora pra aparecer, pra se entregar, né, por não matar ninguém. Aí eles voltam pro castelo e aí quando eles entram lá no salão, o Harry vê que a Tonks e o Lupin morreram. Aí tipo, ele sai de lá enquanto todo mundo tá reunindo os mortos. E aí ele vai no escritório lá do Dumbledore e ele pega a pinceira pra ver o que o Snape queria mostrar pra ele. Aí ele começa a ver lembranças de quando o Snape era criança lá, que aí começa mostrando ele vendo a Lilian com a irmã dela, que aí ela já é revoltada, né, porque falando que a Lilian é estranha. E aí o Snape meio que aparece e começa a falar com ela, só que sempre fala a coisa errada. Aí vai alternando entre lembranças da infância deles, meio que o Snape com ela, conversando, só que ele sempre falava a coisa errada. E, tipo, aí mostra eles indo pra Hogwarts no primeiro dia. Aí já mostra, tipo, o Tiago lá, Tiago não, James, com Sirius, eles já atormentando o Snape. E a Lilian defendendo ele. Aí o Snape vai pra Slytherin e ela pra Grife. E vai mostrando, tipo, memórias dele. Aí mostra aquele dia que mostrou o Harry vendo as memórias dele, deles meio que fazendo brincadeira, meio que fazendo bullying com o Snape. E ele chamando ela de sangue ruim.
tal. E aí mostra ele tentando pedir desculpa pra ela. Eu acho que aí é meio que eles se afastaram, né? E mostra o Snape ajoelhado lá pedindo desculpa pro Dumbledore, pedindo pra ele ajudar. Que essa não era a intenção dele, ele não sabia de nada. E aí, tipo, depois mostra o Snape lá sofrendo porque ela morreu. E aí o Dumbledore fala uns negócios pra ele, meio que pra ele ajudar a cuidar do... meio que pra ele se redimir, pra ele ajudar a proteger o Harry. E daí depois mostra o Dumbledore lá, quando ele volta, quando ele vai destruir o anel, aí ele volta, o Snape tenta salvar ele, e aí ele, tipo, pergunta pro Snape quanto tempo ele tem, aí ele fala 1 ano, que ele concentrou a maldição na mão do Dumbledore, que a mão dele ficou toda coisada. E aí depois mostra eles falando sobre o que o Draco tem que fazer, que o Voldemort pede pro Draco matar, né? O Dumbledore. E aí o nossa, é muito... Ai, gente, eu começo a lembrar. E aí o Dumbledore fala que é pro Snape fazer isso no lugar do Draco. E aí, tipo, mostra os dois brigando na floresta, né? Foi quando alguém viu eles brigando, agora eu não lembro quem que foi. Que eles estavam brigando porque o Dumbledore tava falando que é pra ele matar ele quando chegar a hora. E o Snape não. Aí depois mostra, tipo, o que ele fala, né, pra ele proteger o Draco e tal, porque a alma dele não tá corrompida. E aí acontece, né, o assassinato lá do Dumbledore. E aí depois que eles fogem, mostra o Snape mandando o patrono, a Corça, né, pra mostrar pro Harry, tipo, o lugar onde tá a espada. Porque a espada verdadeira estava escondida num compartimento lá que o Snape pegou e levou ela lá pra floresta onde eles estavam pra eles pegarem, né? E, tipo, aí o Harry descobre, né, que, na verdade, o Snape tava do lado do Dumbledore todo esse tempo. Ai, gente, tipo, eu falando assim não mostra, tipo, toda a emoção que é essa cena do Harry descobrindo tudo isso. Aí depois a Corça, gente, a questão da Corça que eu tinha falado é que a Corça é o mesmo... A Corça do Snape, o patrono dele é o mesmo que o da Lilian. Ah, uma coisa que ele viu também nas memórias lá do Dumbledore é que o Dumbledore fala que é pro Snape falar pra ele que, tipo, quando o Voldemort matou lá, quando ele
matou a Lilian e que ele foi tentar matar o Harry por causa da magia lá. O último pedaço da alma lá do Voldemort foi parar no Harry. E aí o Snape fica todo revoltado lá. Fez tudo isso pra ele ter que morrer no final. Aí ele descobre que ele é uma das últimas Horcruxes. E aí ele vai lá pra se entregar pro Voldemort. Aí ele encontra o Neville no meio do caminho e ele fala que é pra ele, tipo, se a Hermione e o Rony não conseguirem, ele tem que matar a cobra do Voldemort. Aí, enquanto ele tá indo pra lá, ele coloca a capa e aí ele descobre como ele tem que abrir lá o pomo de ouro, que aí ele pega a pedra, que aí começa a aparecer, tipo, meio que o espírito dos pais dele, dos que já morreram, do Lupin, da Tonks, dentre outros. Aí tá, ele chega lá e o Hagrid tá lá preso. E aí, tipo, eles falam que ele não vai se entregar, não. Aí ele aparece. E aí o Voldemort faz lá a Avada Kedavra, o Harry morre. E aí ele vai parar lá num lugar que é essa cena que ela é bem inexplicável. É meio que é o King's Cross ali. E, tipo, a estação, né, de King's Cross. E aí o Harry vê meio que uma coisa deformada que pode ser que seja a última parte das últimas partes lá do Voldemort, que é irrecuperável. E aí aparece o Dumbledore e eles começam a conversar. E o Dumbledore fala pra ele que, tipo, ele não falou pro Harry de começo meio que tudo isso no começo porque ele ficou com medo do Harry, tipo, ceder ao poder, ceder a querer o poder. Ele ficou com medo dele perder o controle e tal. E, tipo... Ai, gente. É tanto pequeno detalhe que se eu esquecer alguma coisa, me perdoem. E, tipo... Agora que é... Tipo, ele meio que fala pro Harry, né? Que ele, na real, não tá morto. Que o que morreu lá foi a última não. O pedaço lá do Voldemort que tava nele. E, tipo... ele pediu desculpa lá por tudo e tal. E aí o Harry volta e pede pra ver se ele tá morto. E aí a mãe do Drácula vai ver se ele tá morto, ele tá vivo. Ela pergunta se ele tá vivo, ele fala que sim, que ele tá bem. E ela fala que ele tá morto. Aí começa o Hagrid cata o Harry pra levar ele pro castelo lá. Ele se fingindo de morto. Aí meio que coloca o Harry lá no chão, ó. Acho que coloca ele no chão. E aí, tipo, aparece lá ele falando pra todo mundo que ele tá morto. E, tipo, o Neville, ele chama o Neville ali, né? Fazer a proposta pra ele ficar do lado dele. Ele fala que nunca e tal.
E daí meio que começa... Aí o Voldemort vai atacar o Neville, aí o Harry meio que joga um feitiço lá de proteção nele. E aí joga... Aí, tipo, todo mundo, o Harry se joga pra debaixo da capa e pá, é tudo muito rápido. Ah, esqueci de falar do chapéu, que na hora que o Voldemort chegou lá, ele pegou o chapéu falando que não ia ter mais seleção na escola, que aí ele coloca o chapéu na cabeça do Neville, aí o chapéu começa a pegar fogo. É aí que o Harry joga lá o feitiço, que ele se joga pra debaixo da capa. É aí a espada cai de lá de dentro, né, do chapéu. Eu queria saber o que o Neville tava pensando nessa hora. Que a JK poderia ter feito isso, hein, colocado. Que aí quando ele pega a espada, ele já decepa a cabeça da Nagini, pá. Aí o Voldemort fica lá meio revoltado. Aí começa a luta toda lá, todo mundo começa a lutar com todo mundo. Aí todo mundo se perguntando onde tá o Harry. E aí de repente o Harry sai debaixo da capa e ele começa a discutir com o Voldemort. E aí ele vai falando que o Snape nunca foi do lado dele, porque ele sente que a varinha tá estranha. Ele acha que ele vai matar o Harry, vai destruir. E aí o Harry fala que ele nunca vai conseguir porque aquela varinha não é dele. E que a varinha não era do Snape. E ele fala que a varinha, na verdade, era do Draco. Só que pelo Draco ter tomado a varinha dele lá no dia que eles invadiram a casa dos Malfoy, a varinha se tornou do Harry. Aí vai fazer o Avada Kedavra lá e pá, o Voldemort morre. E é isso aí, gente. É mais emocionante lendo do que eu contando aqui, né? Mas tem muito detalhe que eles omitiram na história do filme. Tem muita coisa que faltou. Mas eu também não falei tanta coisa que teria que ter falado. Mas é isso aí, gente. Chegamos ao fim da saga Harry Potter. Me digam o que vocês acharam, se vocês gostam das Relíquias da Morte, se vocês estão revoltados com o Dumbledore, se vocês gostam do Snape, me contem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima saga.